Simulado 103 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, está estudando para concurso público, para fazer alguma prova na área de trânsito ou só testando os conhecimentos, bora lá para mais um simulado. E a primeira das três questõezinhas desse simulado é a questão de número 338, que diz o seguinte, olha: recusar-se a ser submetido a teste, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que possa certificar influência de álcool ou de substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277 do CTB, é infração gravíssima que prevê, além da penalidade de multa 10 vezes, a suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 a 12 meses. Olha, aqui nós estamos falando, da infração do artigo 165A do CTB. Por esse A aqui, você percebe que não é um dispositivo da redação original do CTB, até porque ele só foi incluído no Código em 2016 pela Lei 13.281, que é de maio de 2016, mas entrou em vigor só em 1º de novembro daquele ano. Essa infração aqui, de fato, é de natureza gravíssima, quando você se recusa a fazer o teste de alcoolemia, que muita gente, ele está produzindo provas contra ele mesmo, isso é inconstitucional. Não é, porque o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema e por unanimidade entendeu que isso não é uma produção de provas contra si mesmo, não é inconstitucional, até porque aqui a infração não presume o consumo de álcool, como muita gente acha. A infração é pela insubmissão ao teste. Você não está sendo autuado por estar sob influência de álcool, você está sendo autuado por não fazer o teste, é diferente, tá certo? Essa infração aqui, ela realmente é uma gravíssima vezes 10, tanto é que o valor da multa é de R$ 2.934,70. E existe, além da penalidade de multa, aqui, tá certo? A multa de R$ 2.934,70, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Só tem um porém. Essa suspensão se dá pelo período de 12 meses. Não tem essa de 6 a 12 meses, é 12 meses mesmo. Se você cometer essa infração, claro, você tem direito à defesa, recurso de segunda instância, enfim. Mas, aplicada a penalidade, ou as penalidades, melhor dizendo, a suspensão é pelo período de 12 meses. 12 meses sem poder conduzir, se for flagrado conduzindo, autua lá no artigo 162, inciso 2, multa de R$ 880 e instaura o processo de cassação da carteira por dirigir suspenso. Voltar a dirigir, custo de reciclagem, prova no Detran, somente, tá certo? Afirmativa errada. O erro aqui é o prazo de suspensão, tá certo? O período de suspensão é o erro, beleza? Bora para a questão número 339, que é a seguinte, Ana não possui habilitação, mas pretende se habilitar no próximo ano. É correto afirmar que, se ela for flagrada dirigindo o veículo nessa condição, estará cometendo crime de trânsito? Olha, infração administrativa aqui, não tem dúvida, que ela existe. Artigo 62, inciso 1 do CTB, trata-se de infração de natureza gravíssima, como ela não tem habilitação, não tem pontuação. O valor da multa é de R$ 880,41 e a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor regularmente habilitado. Existe um crime correspondente aqui, que é o crime do artigo 309 do CTB, certo? Que é o crime de dirigir veículo automotor na via pública sem possuir habilitação, prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. No entanto, esse tipo penal aqui estabelece o seguinte, que é dirigir veículo automotor em via pública sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. O que é o gerar perigo de dano? É qualquer anormalidade na conduta que coloque em risco a segurança viária, se trata de um crime de perigo concreto, certo? Sendo assim, imagine lá o meu exemplo. Ana está conduzindo o veículo na maior paz, na tranquilidade. Vou ali na pizzaria, tranquilo. No caminho, fiscalização, agente da autoridade de trânsito aborda, o agente da autoridade de trânsito pede habilitação, ela diz, não tem tal. Aí o agente constatou o cometimento da infração e, indiscutivelmente, não se analisa contexto, o critério objetivo é ou não a infração, ela tem ou não carteira, tem não, então é caneta, autua no artigo 62, inciso 1, não tem dúvida. Agora, o crime, a gente tem que analisar a existência de um risco à segurança viária, mas ela vinha conduzindo na maior tranquilidade, não houve crime. Agora, se ela fizesse algo anormal,
que colocasse em risco a segurança viária? Exemplo, bom, se fosse uma moto, uma manobra qualquer, um carro, ele deu uma catada de pneu, ele entrou rápido aqui na rua que o carro deu aquela sambada, enfim. Qualquer coisa que ela faça que gere um risco efetivo, concreto à segurança viária, se ela gerar o perigo de um dano, pode ser um dano patrimonial, pode ser um dano a alguém, enfim, a incolumidade de alguém, aí você tem, além da infração do artigo 162, infração administrativa, artigo 162, inciso 1 do CTB, você tem o crime do artigo 309 do CTB, tá certo? Que prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Então, quando diz aqui, é correto afirmar que se ela for flagrada dirigindo veículo nessa condição, estará cometendo crime de trânsito, dirigir sem habilitação? Não, não é correto afirmar. Por quê? Porque depende, né? Depende disso aqui, Depende da existência de um dano efetivo à segurança. Então, depende dessa análise. Por isso que a questão está errada. Terceira e última questão, questão 340, também sobre crime, é a seguinte, olha. Se o réu for reincidente na prática de crime de trânsito, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis, ou seja, o sujeito está praticando outro crime. Aí esse outro crime existem sanções possíveis, não é? Uma pena, seja ela de restritiva de direito, seja ela privativa de liberdade, de multa, enfim, existe. Mas o juiz também vai aplicar a suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor, e a suspensão imposta judicialmente é conveniente explicar, né, que essa suspensão ela ocorre pelo período de 2 meses até 5 anos. Essa previsão está lá no artigo 293 do CTB. Só que essa previsão que vocês estão vendo aqui, ela está aqui, no artigo 296 do CTB, ok? Se o réu for reincidente na prática de crime de trânsito, então o juiz vai aplicar a penalidade, e não confunda essa penalidade de suspensão com aquela penalidade de suspensão imposta administrativamente, pelo órgão de trânsito responsável pela autuação ou pelo DETRAN, conforme o caso. Aqui a gente está falando de suspensão judicial. Inclusive, violar essa suspensão pode caracterizar o crime lá do artigo 307, né, que é o violar a suspensão direito de dirigir, que é a suspensão imposta judicialmente. A violação da suspensão administrativa gera cassação da CNH, que é uma consequência igualmente administrativa. Então, sem prejuízo das demais sanções cabíveis a esse novo crime, é possível que o juiz aplique essa suspensão da habilitação. Então, a afirmativa aqui, ela está correta, beleza? A afirmativa dessa terceira e última questão, a questão 340, está correta. E você, acertou quantas? Deixa aí nos comentários, para a gente ir dando aquela conferida na sua margem de acerto. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vai deixando nos comentários. Você sabe que aqui deixou a dúvida, a gente vai discutindo, debatendo, comentando e aprendendo todo mundo junto, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.